Somos felizes porque nós temos o maior tesouro em nossos corações. Sou feliz com Jesus. Mesmo em meio a leves e momentâneas tribulações, sou feliz com Jesus. Nos dias bons em que tudo está bem, sou feliz com Jesus. Na luta, na prova, na tentação, na provação, sou feliz com Jesus. Porque nossa alegria não é baseada nas coisas desse mundo, mas nossa alegria e a nossa esperança está colocada no Senhor, que é fiel, que não muda. Aleluia! Abre sua palavra comigo no Salmo 19. Salmo 19. Esse salmo atribui-se a autoria dele a Davi. Ela é histórica, né? Se a gente encontra informações históricas na Bíblia, inclusive a Bíblia é referência até no meio da arqueologia, da própria história, quando eles vão precisar pesquisar, principalmente aquela região do Oriente Médio, a Bíblia é usada como um livro histórico para registro e para comparação. A Bíblia também é um livro, de certa forma, filosófico, né? Ele traz código de ética, ele traz respostas para o sentido da vida, questões a respeito do homem, do seu relacionamento com Deus. Mas, acima de todas as coisas, a Bíblia é a palavra de Deus revelada ao homem. Amém? Sim ou não? Nós viemos aqui por causa disso, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, e a gente veio aqui nessa manhã, então, para beber dessa fonte. Eu preciso de uma palavra de Deus na minha vida, não é? Mais do que a comunhão, que é gostosa, ficar com esse povo bonito aqui, né? Mais do que louvar ao Senhor, mais do que sentar numa cadeira confortável, num ar-condicionado, num domingo de manhã, nós viemos aqui para ouvir a palavra de Deus, que tem mudado gerações e gerações, tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, inclusive na sua e na minha. Sim ou não? Amém. E a Bíblia, irmão, é tremenda, porque ela se revela, a palavra de Deus se revela para nós de uma forma tremenda. Muitas vezes textos que você já leu várias vezes, e um belo dia você está lendo aquele texto, e aquela palavra, ela salta da página, ou salta do aplicativo lá do celular, e vem fazer um sentido tremendo na sua vida. Vem de encontro à sua necessidade. O Espírito Santo pega aquela letra, e aquela letra vem de encontro à sua necessidade. Aquele trecho da Bíblia vai num cantinho do seu coração que te pega de jeito, né? Que te move, que tira você da sua zona de conforto. Não é assim? E é tremendo quando isso acontece. E isso aconteceu comigo, lendo esse Salmo 19. E o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração um salmo que eu já tinha lido muitas vezes, e as palavras saltaram da página, e começou a trazer um entendimento da grandeza do nosso Deus. Esse salmo enaltece a grandeza do Deus ao qual a gente serve, e o poder que a palavra de Deus tem na vida de uma pessoa. E é com base nessa revelação que o Espírito Santo me deu lá no meu devocional, que eu preparei essa palavra para ministrar aqui para você. Amém? Vamos então ler? E nós vamos examinar esse salmo, que na verdade, irmão, é um tratado científico. O Salmo 19 é um tratado científico que mostra a natureza e como nós podemos enxergar Deus na criação. Porque além da Bíblia, que fala a respeito de Deus, existe outra coisa poderosa que fala a respeito de Deus, que é a natureza. Amém? Até o Novo Testamento vai dizer isso, que a própria natureza criada revela o seu Criador. Portanto, os homens são indesculpáveis em dizer que não creem em Deus, porque a própria natureza
revela que existe um Criador. Não é possível você chegar lá na beira da praia, né, num dos nossos mirantes aqui, que nós temos vários, e olhar para aquela imensidão, e você não se perguntar, quem será que fez tudo isso? Ou então, quando você vai na Cataratas do Iguaçu, quem já teve a oportunidade de ir, né? Ou você olha para a mata, você olha para os bichos, tudo feito tão precisamente, e aquilo a gente atrai a nossa atenção. Alguém fez tudo isso, não é? Existe um ser muito poderoso que criou tudo isso. E o Salmo 19 nos apresenta a Deus assim, através das coisas que Ele criou. Amém? Então bora lá comigo? Salmo 19, versículo 1. Conseguiram achar aí? Então vamos lá. Salmo 19, 1. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, e uma noite revela para outra noite. Sem discursos, sem palavras, não se ouve a sua voz. E aí eu comecei a pensar que os céus declaram a glória do Senhor, e um dia fala a outro dia. Irmãos, você já reparou que o nosso planeta funciona como um reloginho? Um dia fala isso, a outro dia. Nós vivemos aqui, nós estamos aqui hoje de manhã. Alguém tem alguma dúvida que o meio-dia vai chegar, que a tarde vai chegar, que a noite vai chegar e que amanhã vai ser manhã de novo? Não, a gente tem certeza que isso vai acontecer. Amanhã o sol vai nascer de novo, vai ser, nós estamos aqui 9h30, amanhã vai ter 9h30 de novo, não é? Tudo funcionando de uma forma precisa, de uma forma relógio suíço, né, que a gente fala, exatamente como tem que ser. Um dia o sol nasceu e anunciou, amanhã vai ter sol de novo. Deus fez isso. Deus é a assinatura do Criador. Nós temos as estações bem definidas. Daqui a pouco está chegando o verão, né? Semana que vem, eu acho, já é o verão, né? Enfim, as estações do ano acontecem, por mais que hoje estão meio bagunçadas, né? Por causa do El Ninha, aquecimento global. Aí é o homem que está interferindo. Mas a gente sabe que tem as estações do ano, a gente tem o inverno, a gente tem o verão, tudo isso acontecendo, porque o Criador colocou uma regra no nosso planeta, de girar em torno do Sol, é o movimento de translação. Lembra que você estudou na escola isso? Isso só acontece porque o nosso planeta dá uma volta no Sol e não vai embora. Dou uma voltinha aqui no Sol e eu vou embora. Não, ele fica ali, girando, com as cordas do Criador segurando o nosso planeta, girando em volta do Sol. Você já imaginou isso? O tamanho da força necessária para que isso aconteça. E não só o planeta Terra, todos os outros planetas do nosso sistema solar, numa dança, num baile, regido pela música de Deus. Isso é tremendo. Não é lindo? Quando a gente começa a olhar para essas coisas e tudo tão preciso para que a vida exista no nosso planeta. Já imaginou se só fosse verão o ano inteiro? Ou se só fosse inverno o ano inteiro? Ou se só fosse dia, não tivesse noite? Ou se só fosse noite? Não, Deus orquestra a sua criação. Deus determina os limites do dia, Deus determina os limites da noite. E Deus determina as leis da natureza, para que tudo funcione conforme a sua vontade. Deus deu corda no planeta Terra e até hoje essa corda não acabou, né? Lembra antigamente que dava corda, era corda no relógio, né? É coisa antiga, os jovens nem sabem o que é isso.
A gente dava corda, só que em um determinado momento o negócio acabava, não era assim? Deus deu o start, apertou o botãozinho de liga e até hoje está funcionando conforme sua vontade. Olha a grandeza do nosso Deus. E o texto continua, versículo 4. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol. Irmãos, você sabe que o nosso planeta tem um firmamento, que vai falar lá em Gênesis, não é? Nosso planeta é especial, irmão, porque nós temos uma atmosfera. Você já ouviu falar essa palavra, atmosfera? O nosso planeta, ele tem uma capa de proteção invisível, que nos protege de asteroides, que regula a temperatura no nosso planeta. Tudo isso é feito porque nós temos uma atmosfera gasosa, né? Falei que era científico o negócio. Não é assim? Nós temos uma camada de gases que estão em volta do nosso planeta e nos protege. Se nós não tivéssemos atmosfera, além de não podermos respirar, o planeta ia aquecer demais, não ia ter regulação térmica. Ia ser só quente, cada vez aquece mais, aquece mais, aquece mais. Mas não, Deus coloca uma redoma, de certa forma, vamos dizer assim, que nos protege. Que protege o sol. Ele armou uma tenda. Imagina Deus armando uma barraca em volta do planeta. E resguarda a nossa vida aqui, irmãos. É um filtro de luz, porque o sol emite um monte de onda de luz, né? Vai filtrando e só sobra a luz que é boa para a gente, né? Se você não se expor muito a ela, não vai sair no sol. Mas várias radiações de onda de luz são filtradas, porque o planeta tem uma atmosfera. Amém? Às vezes vem aqueles meteoritos lá, né? E aí quando vai bater na Terra, ele entra na atmosfera, ele queima, pum, explode e não acerta a gente. Olha, quem que podia ter criado algo assim? Quem poderia inventar uma forma de proteger a nossa vida aqui nesse planeta? Existe um Criador, e a natureza revela esse Criador. E sabe o que mais me impressiona? Que se a gente volta no tempo, para a época em que esse salmo foi escrito, quem que contou essas verdades para Davi? Porque essas descobertas nós sabemos hoje, porque o homem já fez foguete, já foi para o espaço, a ciência já multiplicou, né? Mas naquela época, irmão, como é que ele já tem essa revelação? De que o planeta tem um ciclo, o planeta tem uma tenda protetora que nos protege. Deus revelando para o salmista, para Davi, a sua criação. Amém? Essa é a grandeza do seu Deus. E aí continua, versículo 5, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, e nada escapa ao seu calor. Está falando do sol aqui, né, irmãos? Que sai de uma extremidade do céu e vai até a outra, é como se fosse um noivo. E você sabe que aqui ele está fazendo uma alusão ao casamento judeu, onde o noivo é o personagem principal, né? Nós, na nossa cultura, quem é o personagem principal do casamento? Quem entra com toda a pompa, quem entra com vestido branco, é a noiva, não é? Na nossa cultura. No casamento judeu, não, é o noivo, que ele entra como um herói, ele entra andando, pisando duro, né? E assim é o sol nasce, irmãos, não tem como você não perceber, o sol não entra de fininho e fala, dá licencinha aqui que eu estou chegando. Ele chega chegando, não é assim? E ele brilha, e ele segue uma carreira no céu, ele tem um caminho. Quando você vai, quem casou aqui na igreja sabe, não tinha um tapete vermelho, você tinha que andar ali.
Você não podia dar um rolezinho, vou passear cumprimentando todo, não. Entra aqui, você entra até meio duro, com uma roupa, né? E você entra até meio sem jeito, eu piso alto, piso baixo, vou rápido, vou devagar. Não, tem um caminho certinho para você andar. Quem não casou, quando você casar vai ser assim, se prepara. E o sol é a mesma coisa, ele tem um trajeto certo no céu. E ele sai, ele nasce no leste, se põe no oeste, e amanhã vai ser assim também. O céu, o sol, faz um caminho no céu, porque a terra gira em torno de si mesma, é a translação em volta do sol, e em torno de si mesmo é a rotação, o movimento de rotação. Né? Não é assim? Você lembra que você aprendeu na escola também? Que a terra gira em torno de si mesma, por isso que tem dia e noite. O sol está lá, a gente dá uma virada, viu o sol de novo. Quem que rodou o peão? Quem que rodou o peão? Deus. Deus deu um sopro e o planeta começou a girar e a pilha não acabou. E aí a gente vê o sol nascendo, andando, daqui a pouco ele se põe, vem a lua e as estrelas, e amanhã o sol de novo, e aí tudo anunciando, existe um Deus que criou tudo isso. Existe um Criador tão poderoso. E eu gostaria de trazer uma reflexão, irmão, se Deus governa essas coisas que são tão grandiosas, o que Ele não pode fazer na nossa vida? Se Deus rege um planeta inteiro, se Deus rege um sistema solar, se Deus dá ordem ao universo, se Ele chama as estrelas pelo nome, um Deus tão poderoso, o que Ele pode fazer na sua vida e na minha vida? E tudo isso foi feito, irmãos, não com muito esforço. Tudo isso não foi feito através de um trabalho braçal de Deus, foi feito mediante a sua palavra, porque Ele deu ordem e tudo se fez. Olha o poder da palavra de Deus. Tudo está sendo sustentado pela palavra de Deus nesse exato momento. O que nos segura aqui não é a gravidade, é a palavra de Deus, porque se Ele der ordem, tudo se desmantela. Por isso que a própria Bíblia vai dizer que Deus não é filho do homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Deus não volta atrás na sua palavra, irmão, porque se Ele voltar atrás na sua palavra, tudo se desmantela, o quebra-cabeça se desfaz, tudo se desfragmenta. Tudo neste momento está sendo sustentado pelo quê? A palavra de Deus, inclusive a sua vida. Então você descansa no Senhor, porque um Deus que está preocupado com uma estrela, Alfa Centauro, que está a milhares de anos-luz daqui, e deixando ela no lugar que ela está, não tira ela do lugar, está cuidando da sua vida e da minha vida, irmão. Um Deus que é capaz de botar em ordem um sistema solar inteiro, está cuidando e zelando por nós. E é isso que o Salmo continua falando. Porque a partir do verso 7, parece que ele muda de assunto. Porque ele passa a falar não mais da natureza, mas da palavra de Deus. Mas ele continua falando da natureza de certa forma. É uma linguagem poética. É uma linguagem, alegórica. Porque ele vai falar a respeito da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus, mas o assunto não muda. Me acompanha rapidamente, olha só o que o versículo 7 fala. Ele estava falando de sol, estava falando de órbita, estava falando de rotação. Agora o salmista vai falar, a lei de Deus é perfeita e revigora a alma. E os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábio os inexperientes. Amém? Sim ou não? Irmãos, a lei do Senhor revigora a alma. E o salmista estava falando de sol. E você sabe que o sol é importantíssimo para a nossa saúde? Você tomar sol. É tão importante que até preso eles deixam tomar sol.
O bebê, quando nasce, não tem que tomar um solzinho? Não é assim? Quem é mãe aí, pai, sabe. Não, faz um banho de sol pela manhã, você pega o bebê, tira a roupinha dele, deixa ele exposto um pouquinho no sol, né? Não é assim? Tem até uma doença que não me lembro o nome, que quando nasce tem que tomar banho na incubadora lá, não é? Ictirice, é isso? Por quê? Porque precisa de uma luz para ativar o sistema imunológico. Eu acho que é assim, não sou médico, mas enfim, não é? O sol é importantíssimo porque te revigora, irmão. Dá uma animada em você. A vitamina D, não é? E está falando que a lei de Deus ou a palavra de Deus faz a mesma coisa, tem o mesmo efeito na vida de uma pessoa. Quando você se expõe à palavra de Deus, irmão, está ativando seu sistema imunológico espiritual. Está entendendo? Se você ficar sem ler a Bíblia, se você ficar distante da palavra de Deus, irmão, você vai começar a ficar doente. Os vírus vão te pegar de jeito, você vai pegar uma gripe espiritual, você vai pegar uma dengue, e daqui a pouco você está doente. Por quê? Falta da luz do Criador na sua vida, da palavra de Deus em você. Olha a importância da palavra, irmão, vem estudar na escola da palavra, você precisa de um banho de sol, você está muito branquinho, pega um bronze. A palavra de Deus faz isso na nossa vida. Se você anda meio desanimado, meio triste, irmão, se de repente você está sentindo, nossa Deus, mas estou com uma leseira, né? Estou cansado, não estou com ânimo para nada, irmão. Se expõe à luz de Deus, à palavra de Deus, e ela vai fazer uma grande diferença na sua vida. E o versículo fala que ainda os mandamentos de Deus tornam sábios os inexperientes. Irmão, a palavra de Deus te dá sabedoria. Quando você começa a ler a Bíblia, você não fica mais burro, você fica mais sábio. Quando você lê a palavra de Deus, você não vai ficar tapado, você não vai ficar fanático, você não vai ficar uma pessoa assim radical. Não, o seu conhecimento vai ser expandido. Você passa a olhar para a sua vida, você passa a olhar para a sociedade, você passa a olhar para as pessoas, você começa a ver Deus de uma forma ampliada. É o poder que a palavra de Deus tem, ela traz sabedoria, como os antigos. Você lembra que os antigos sábios, o que eles faziam? Eles olhavam para as estrelas, para a natureza. A ciência nasceu da observação da natureza. Sabia disso? Né? O ser humano passou a olhar a natureza e tentar entender a natureza, compreender a natureza. Aí nasceu a ciência, que primeiramente ela partia do ponto de que havia um Criador. Então vamos tentar entender como esse Criador arquitetou todas as coisas. Irmão, você quer ser mais inteligente? Vai ler a Bíblia. Por quê? Porque tem resposta para todas as coisas. Até rotação, translação, órbita, fala aqui. Às vezes a gente tem problemas, irmãos. Pega essa visão. Às vezes você tem problema que a resposta só vai estar na Bíblia. Não vai estar num livro de técnico. Não estará num coach. Não estará num curso. Tem problemas na vida do crente que a resposta está onde? Na Bíblia. Bora ler a Bíblia, irmão. Eu não estou dizendo que você não deve estudar, hein? Procure a ciência, né? Vai entender, vai fazer um curso, vai fazer uma faculdade, irmão. Vamos ser os melhores nessa terra mesmo. Mas nós não podemos deixar as Escrituras e começar a beber só das fontes do conhecimento humano. Porque o conhecimento humano pode trazer inteligência, mas sabedoria só a palavra de Deus traz. E o texto continua, vocês estão acompanhando comigo? 8 aí, olha o que fala. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Irmãos, ele ainda continua falando, de certa forma ele está relacionando a criação de Deus, o sol. Olha só, porque
os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Ou são, essa palavra justo, preciso, funcionando de forma exata. Os preceitos do Senhor funcionam de forma exata e dão alegria ao coração. O sol também funciona de forma exata, não é? A gente pode prever que horas o sol vai nascer amanhã, através da meteorologia. Sabia disso, né? Você entra naquele clima-tempo lá, tem até o horário que o sol vai nascer. E você pode ir lá que vai nascer naquela hora. É justinho, é certinho. E está falando que a lei de Deus é assim. Ela é precisa, ela é invariável. Assim como as leis do universo são invariáveis, a lei de Deus é invariável, então você pode confiar nela. E faz o que também? Te dá alegria. É como num dia ensolarado. Quando você acorda, o dia está ensolarado, não é diferente? Já não dá um ânimo diferente? Quando a gente acorda e está aquele dia chuvoso, é um friozinho, que é necessário também. Mas você já acorda, você pensa 2 vezes antes de sair da cama, não é assim? Você, está uma chuva. Mas agora, quando você acorda, já está aquele dia de sol, já dá aquela animada, não é? Irmãos, a lei de Deus, quando você se expõe a ela, já dá aquela animada. É assim mesmo, às vezes a gente vem triste para a igreja, às vezes a gente vem com uma luta, e aí a gente se expõe à palavra de Deus, dá aquela animada, não dá? Irmão, você tem andado tristão, você está com problema, irmão, se expõe à palavra de Deus, você vai dar uma animada. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque a palavra de Deus, o versículo vai falar também, que é luz para os nossos olhos. Imagina, irmão, se nós não tivéssemos luz no nosso planeta, como que seria a nossa vida? Sem luz, o eclipse eterno, só noite. Até tem, né, nos polos, tem o sol da meia-noite lá, né? E também tem 6 meses de escuridão e 6 meses de luz, né? Irmãos, você imagina se nós vivêssemos todo mundo no escuro? Só no escuro, pensa agora, fosse tudo escuro. Quem vendesse lanterna ia ganhar um dinheirão, né? Mas você sabe que espiritualmente, um dia você já viveu no escuro? Não é assim? Os nossos olhos eram tampados. Um dia nós já vivemos nessa escuridão aí. E a gente andava, tateava e ficava batendo cabeça, batendo nos móveis, tropeçava aqui, tropeçava ali, mas um dia a luz de Deus brilhou na nossa vida. E hoje eu enxergo o caminho no qual eu posso andar. Hoje eu ando com um passo firme. Por quê? Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos, se você olha para o seu futuro aí, está meio escuro, está meio embaçado, exponha a sua vida à palavra de Deus e o seu caminho vai ser iluminado e você vai enxergar para dar o passo. Talvez você esteja aí na dúvida, mas eu dou o passo ou não dou, mas será que eu vou ou não vou, o que está acontecendo, eu não estou enxergando. Irmãos, vai ler a Bíblia, vai estudar a palavra de Deus, e você vai dar um passo seguro. Por quê? Porque ela é luz para o nosso caminho. E aí continua, fica comigo, já estou terminando, hein? Versículo 9. O temor do Senhor é puro e dura para sempre, e as ordenanças do Senhor são verdadeiras, e elas são todas justas. O temor do Senhor, ele é puro. Sabe o que é algo puro? O que é uma água pura? Algo que não tem contaminação. Não é assim? Algo puro é algo que não está sujo, algo que não está contaminado. E a palavra de Deus tem essa propriedade. Na verdade, nosso Deus tem essa propriedade de ser puro, incontaminável. Ele não se relaciona com o mal. Parece ser óbvio isso, mas eu gostaria de trazer uma reflexão para você assim, nesse sentido. Imagine se o nosso Deus fosse variável.
Aí ele te promete um negócio, amanhã ele fala, te peguei, eu não ia te dar não. Nosso Deus não é assim. Ou então, não gostei muito bem do jeito que você cantou hoje. Não gostei. Olha, não foi legal, hoje eu não acordei bem, então já era, eu vou mandar um raio, vou castigar você. Já pensou que tipo de relacionamento nós teríamos com Deus? Um relacionamento de total insegurança, de medo, não é assim? Mas nosso Deus não, é um Deus confiável, é um Deus verdadeiro, é um Deus puro. Você pode confiar em Deus. E você sabe que os outros ditos deuses, por exemplo, os deuses até aqui da nossa América, né? Os deuses dos incas, dos maias, dos que eles achavam que eram deuses, tinham natureza má. Eles serviam por medo. Eles falaram, não, nós temos o Deus tal, que ele é mau. A gente tem que adorar ele, tem que oferecer sacrifício para ele, porque senão ele não vai mandar chuva. Não é assim? Os deuses lá do Egito também tinham o Deus da morte, né? E todas as culturas têm os seus deuses e com uma natureza má. Já pensou que difícil é servir um Deus mau? Irmão, você serve a um Deus que é um Deus bom. Ele se preocupa com você. O que Ele promete, Ele cumpre. Ele está disposto a te abençoar. Se você estiver em obediência, Ele vai cumprir com a sua palavra. Ele é confiável. Amém? Ele é invariável. O que Ele prometeu ainda está de pé na sua vida. Eu gostaria que você trouxesse à memória as promessas do Senhor para a sua vida. As promessas do Senhor para a sua casa, elas ainda estão de pé, porque o mesmo Deus que ainda rege o universo, deu a sua palavra para você. Mesmo que você olhe e parece que não vai acontecer, mesmo que você com seus olhos não esteja enxergando, mas o crente não anda por vista, ele anda por fé. O crente não anda pelo que ele vê, porque a fé é o firme fundamento nas coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Um Deus que se dispõe a todo dia dar ordem ao sol, um Deus que se dispõe a todo dia fazer com que o nosso planeta funcione como deva funcionar, está com suas mãos sobre a sua vida, guardando e zelando por você, pela sua família. Isso não tem que trazer paz ao nosso coração? Tem que trazer paz ao nosso coração. E agora, para encerrar, já que estamos num tema de estudo da palavra de Deus, né? Estamos num ambiente de escola, você vai ter trabalho agora, vou te dar uma tarefa agora. Amém? Você está disposto? Você vai passar a mão na pessoa que está do seu lado aí, você vai pegar ela e falar, olha, fica comigo agora que nós vamos fazer uma dupla de 2. Amém? Você vai arrumar um parceiro, nós vamos formar duplas. Se precisar sair do seu lugar aí, fala, somos eu e você e eu agora. Acha um parceiro aí, irmão, não fica sem parceiro, porque eu creio que o Senhor vai se revelar aqui nessa manhã, através da sua palavra. Você crê nisso? Às vezes a gente está acostumado a vir à igreja e receber uma palavra do pregador, amém, mas hoje o Espírito Santo vai fazer diferente. Quando ao final eu estava terminando essa palavra, falei, Deus, falta uma ministração agora. O pregador sempre tem essa preocupação, irmão, sabe? E agora, no final da palavra, vou terminar a palavra, e aí, o que acontece, Deus? O que o Espírito Santo vai fazer? Me mostra, Deus. E o Espírito Santo me deu a direção de fazer essa dinâmica. Nós temos uma dupla aí, sim, nós temos o irmão A e o irmão B,
Aí, vamos chamar assim. Quem é o irmão A? Vocês definem entre vocês aí, ó. Você é o irmão A e eu sou o irmão B. Amém? E aí, o irmão A, nós vamos compartilhar um texto para o irmão A explicar para o irmão B. Entenderam? Então, tem aí, não sei se foi na projeção, senão eu leio aqui. Tem um próximo slide aí? Não sei quem está lá, não enxergo. Esther? Tem aí, Esther? Me ajuda aí se tiver, tá bom? Senão eu vou compartilhar o texto aqui e você lê aí. E vai acontecer a mesma coisa, nós vamos dar um tempo para o irmão A explicar o texto para o irmão B, e ele vai ser usado por Deus. Você, irmão B, se liga, presta atenção no que o irmão A vai falar, porque com certeza ele vai ser usado por Deus para ministrar na sua vida. Eu creio que algo sobrenatural vai acontecer aqui nessa manhã, e vai vir de encontro à necessidade de muita gente aqui, amém? E depois nós vamos fazer o contrário, eu vou dar outro texto para o irmão B. Quem é o irmão B aí? Aí vai ser a sua vez, você vai agarrar nesse texto e vai explicar para ele. Ó, irmão A, o negócio é o seguinte, esse texto aqui fala isso, isso e isso, e Deus pode ministrar na sua vida dessa forma. O que Deus te usar, e você vai usar, e tenho certeza que você vai ser instrumento de Deus na vida do seu irmão aí. Quem entendeu? Amém? Talvez você fale, mas eu não sei, cheguei agora, eu só fui convidado para vir numa igreja, já estão mandando eu explicar a Bíblia. Aquilo que vier ao seu coração, você compartilha. As coisas de Deus não precisam ser teológicas, né, grandiosas. Eu tenho certeza que uma palavra que Deus colocar no seu coração pode fazer a diferença na vida dessa pessoa que está do seu lado. Não tenha medo, porque Ele colocará palavras na sua boca. Estão dispostos? Bora lá? Então, cadê os irmãos A aí? Onde estão os irmãos A? Levanta a mão. Então, você vai ler, ó. E aí a gente vai dar um tempo, que da outra vez eu fiz assim, mas só o irmão A falou, eu dei pouco tempo para o irmão B. Tá bom? Então, vamos dar 5 minutinhos. 5 minutinhos, o irmão A vai ter que fazer a sua explanação, fazer a sua ministração, quiser orar pelo irmão, ora. Em 5 minutos você vai ser usado por Deus. Depois nós vamos dar 5 minutos para o irmão B. Tá bom? Irmão A, então, fica comigo. Ó, o texto está em 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo, glória a Deus, Esther. Aí, ó, está aqui no telão, ó. 2 Timóteo 2,15. Até legal que deu uma linguagem, elas escolheram uma versão mais atual ainda do que a minha aqui. 2 Timóteo 2,15. Irmão A, você vai pegar e vai ler esse texto para o seu irmão B. Ele está lendo aqui, mas finge que ele não leu ainda, tá? Procure apresentar-te a Deus como aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você vai ler esse texto para ele e explicar o que esse texto significa. Quem entendeu? Irmão A agora fala, irmão B agora ouve. Bora lá? Pode ministrar para ele aí. Se o pessoal da mesa tiver um fundo musical, um louvor bem baixinho, só para... Fui perdoada logo que te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Eu quebro. Irmão B, vamos apimentar. Faz umas perguntas para o irmão A aí. Faz umas perguntas para o irmão A. Aos pés do meu amado.
seu rosto, olhar no seu rosto. Fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Irmão A, vai concluindo aí, tá bom? Meu Vai chegar a vez agora do irmão B. aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. E deixa quem quiser falar, não importa Aleluia! Vamos concluindo, irmãos. que custe o preço que custe. Aleluia! O Espírito Santo está aqui nesse lugar, irmão. Outra vez, e deixa quem quiser Aleluia! falar de mim. Não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar. Amém, irmãos? Eu quebraria Quando a gente começa a compartilhar as coisas de Deus, a gente não quer parar, né? Mas para a gente poder seguir a nossa dinâmica, agora chegou a vez do irmão B. Quem foi ministrado aí? Quem foi ministrado nessa manhã? Pelas palavras que o seu irmão ministrou para você. Quem foi ministrado ao falar por irmão? Não é assim? E agora nós vamos inverter. Agora o outro irmão, cadê o irmão B? Levanta a mão. É a sua vez agora de ser bênção na vida dele. Amém? Nós vamos ter outro texto, que é o texto de 2 Timóteo 4:5. Que diz assim, se você quiser abrir aí na sua Bíblia, nós temos aqui no telão também, e eu vou ler. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Então agora o irmão B vai ministrar, você vai explicar, ler esse texto para o seu irmão, você vai explicar esse texto para o seu irmão, e deixar Deus te usar para ministrar na vida dele. Bora lá? Vamos lá? Vai lá, irmão B, deixa Deus te usar. O irmão B vai concluindo sua explicação, amém? fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros E à medida que vocês forem concluindo, a gente vai ficando em pé, tá bom? Quem já for concluindo, já pode ficando em pé, que nós vamos estar orando. eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Aleluia, Jesus. Quebro meu vaso, eu Vamos concluindo, irmãos. meu O vaso Espírito Santo ainda vai ministrar aqui nessa manhã mais. aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, Aleluia. eu quebro meu vaso aos seus pés A palavra de Deus é muito poderosa, irmãos. do meu amado. Ah, se vocês vissem o rosto de vocês.
Eu tive a oportunidade de, enquanto vocês explicavam, o rosto de todo mundo brilhando. A unção de Deus, através da gente compartilhar a palavra. A igreja de Cristo precisa disso, da palavra de Deus no nosso meio. Às vezes a gente se preocupa com tantas coisas. A palavra de Deus é poderosa. Ela faz a diferença na nossa vida. Eu tenho certeza que todo mundo aqui foi transformado com essa palavra. Simples, nada demais. Enquanto a gente fala ao nosso vizinho, Deus vai usando a nossa vida. E eu quero te dizer, irmãos, às vezes a gente acha que é tão difícil compartilhar a palavra de Deus. Não é nada difícil. O Espírito Santo está na sua vida. E agora a gente vai encerrar esse momento orando uns pelos outros. Você vai agora orar, o irmão A vai orar pelo irmão B, e o irmão B vai orar pelo irmão A, com base nessa palavra que foi ministrada aí, que Deus colocou no seu coração, amém? A dupla vai, um ora e depois o outro ora, amém? Vamos lá? Vamos levantar um clamor pela vida do nosso irmão? Presença vale mais, a tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Você está cheio da glória de Deus, porque a palavra foi ministrada na sua vida. Seja ousado, ministra na vida do seu irmão. Rios de água viva fluirão do seu interior. A palavra de Deus está perto de nós. Agora o outro irmão ora pelo outro, amém? O primeiro irmão encerra a sua oração e deixa o irmão te ministrar também. Tem a oportunidade de ser ministrado. Encerra a sua oração, deixa o irmão orar também por você. Correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso. És quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso. És quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos. Aleluia, vamos encerrando a oração aí, que eu sei que tem gente que tem o dom da intercessão, né? Tem gente que tem o dom de interceder, para que a gente possa concluir o culto, irmão. Aleluia, glória a Deus. Irmão, eu não sei o jeito que você entrou aqui, mas olha o jeito que você está indo embora.
por causa do poder da palavra de Deus na vida de uma pessoa. Amém? Nós não distribuímos dinheiro, nós não tecemos elogio a você, você só se expôs à palavra de Deus, e ela transforma a nossa vida. Amém?